videoaula de hoje é falar um pouco sobre substância e mistura. Este material foi retirado do acervo online do estado de Pernambuco. O que é matéria? Matéria é tudo que nos envolve e nos cerca e que tem massa. Essa matéria ela é formada, segundo Dalton, por átomos. O que seria átomos? Ele acreditava que você pegava matéria e dividisse ela em pequenos pedaços, eu ia chegar a uma pequena parte dela, muito pequena, invisível, que seria uma partícula esférica, maciça e indestrutível. Esse modelo de Dalton também é conhecido como modelo de bola de bilhar, porque ele vê o átomo como pequenas bolas, né? Essas bolas eram maciças, densas por dentro e, segundo a visão dele, indestrutível. Hoje nós sabemos que o grande erro de Dalton é que, primeiro, essa matéria não é indestrutível e ela não é maciça. Ela é formada de partículas subatômicas que posteriormente nós vamos entrar em detalhe. Esses elementos dos átomos que formam os átomos, eles se combinam para formar a matéria. Para vocês entenderem a ideia de Dalton, a substância, tudo que nos cerca, ela é formada pela combinação desses átomos. Então, esses átomos estariam se combinando em dois ou mais elementos e formando uma nova substância. Essa é a ideia dele. Então, os átomos, essas bolinhas, vão se combinar para formar os elementos. Eu vou partir essa explicação para vocês entenderem no modelo da água. Para a gente entender, a água sempre, desde as séries iniciais, nós vemos que a fórmula química da água é H2O. O que significa H2O? Significa que ela é formada de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso que significa a fórmula química do H2O. Esse 2 significa que esse H está repetindo duas vezes e o oxigênio, como é 1, não precisa representar o 1 aqui. Então, H2O. Se eu tenho esse modelo aqui, eu vou ter, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neste modelo que está aqui, eu estou tendo 9 átomos. E quantos elementos? Eu estou tendo 2 elementos. Eu estou tendo o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Então, nós temos 9 átomos com 2 elementos. O oxigênio e o hidrogênio. Átomos e moléculas estão pelo conceito de Dalton. Esses átomos seria essa pequena bolinha que ele imaginava, maciça, indestrutível, que eles iriam se combinar formando as substâncias, e essas substâncias nós damos nomes de moléculas quando elas estão combinadas. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, que ao se formar, formou a molécula da água. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, que ao se combinar, formou o gás hidrogênio. Substância simples e composta. Qual a diferença dos dois? Quando eu falo em substância simples, eu estou falando de substâncias formadas por um tipo de elemento apenas. Por exemplo, eu tenho 2 oxigênios, somente oxigênio que está presente. Então, é uma substância simples, só tem um elemento químico, oxigênio. Aqui, no caso da água, ela é composta porque ela é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Então, nós temos 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, substância composta. Substância pura. Qual é o conceito de substância pura? É quando, nesse caso, ele só tem aquela molécula presente, aquele tipo de molécula. Nesse caso aqui, nesse pote, nós só temos um pote formado por O2. Não tem mais nenhuma substância aqui presente. Então, ela é pura, simples. Nesse caso, só tem água presente. Então, ela é pura composta. É só uma observação. Substância pura a gente só encontra em laboratório. É muito difícil achar na natureza uma substância pura isolada. Por exemplo, por mais que eu beba aquela água que eu digo que ela é pura, na verdade, o conceito de pura para ela está errado. Porque quando você bebe uma água, por exemplo, uma água mineral, ela contém vários sais minerais dissolvidos. Então, ela não tem somente aquele elemento H2O, ela tem outros elementos dissolvidos neles. Então, ela não é pura. Ela é uma substância potável, mas ela tem outros elementos também dissolvidos no meio daquela substância. Mistura, que é o que ocorre na natureza naturalmente. A matéria é constituída por mais de um tipo de elemento. Então, nós temos um elemento formado por vários tipos de moléculas aqui. Vamos dar um exemplo, o leite. O leite, nela, nós temos uma mistura, porque dentro do leite lá vão ter presentes de várias
Vai ter o cálcio, vai ter a água, vai ter o próspero ácido lático. Então, nós temos várias substâncias presentes dentro do leite para formar essa substância que é nossa mistura que nós chamamos de leite. Quando uma substância é pura, ela só tem aquela substância, nós temos esse diagrama visível de mudança de estado físico, ou seja, aqui eu tenho uma substância em estado sólido, aqui eu estou aquecendo a substância, nós estamos passando um processo de aquecimento, ela chega em determinado período que ela não aumenta a temperatura, tem um momento que ela não está aumentando a temperatura, nós chamamos de ponto de fusão, é o momento em que ela está saindo do sólido para o líquido, quando ela se transformou em líquido, aí ela volta a subir a temperatura, e aqui nesse momento, quando ela já atingiu a 100 graus Celsius, levando ao nível do mar, considerando o nível do mar, nesse momento a temperatura vai manter constante porque ela vai estar em processo de evaporação, chamado ponto de ebulição. E nesse momento ela vai vapor. Quando uma substância ela não é pura, nós temos uma mistura, nós não vemos essa linha reta no ponto de fusão, no ponto de ebulição. Vocês podem ver que altera esse ponto de fusão, ponto de ebulição, quando a substância ela tem alguma mistura com ela. Aí tem um questionamento, por que se joga sal nas estradas em lugares frios? É interessante que não se joga só sal nessas estradas. Normalmente você se joga sal com um pouquinho de areia. E o objetivo, basicamente, para se jogar sal em lugares frios, é que quando você coloca, a água vai vai aumentar sua concentração de sais, aumentando a concentração de sal, ela vai derreter porque diminui seu ponto de fusão e assim ela demora a se congelar. Normalmente, igual eu falei, se joga sal juntamente com areia, porque a areia vai dar mais aderência ao pneu para quando os carros passarem não perder entrar naquela aquaplanagem, né? Não se deslizar na estrada. Aqui é um modelo para vocês entenderem e fixarem o que nós acabamos de falar. Vamos ver esse modelo 1. Esse modelo 1, nós podemos falar que ela é uma substância pura. Por que ela é pura? Porque ela só tem essas moléculas, todas essas moléculas são parecidas, todas são azuis, duas moléculas azuis, e ela é simples porque só tem um único elemento, o único elemento aqui é esse elemento azul. A substância 2, ela é uma mistura, porque eu tenho aqui nesse caso, olha aqui, ó, essa de cor diferente dessa, eu tenho duas substâncias diferentes nesse caso. Essas substâncias, elas são simples, se você for olhar, aqui só é formada pelo elemento o mesmo elemento e aqui é formado pelo mesmo elemento. Então, é uma mistura de substâncias simples. Nesse ponto 3, aqui nessa parte 3, que nós podemos observar, também temos a mistura. Nós temos três substâncias diferentes. Essas três substâncias diferentes são formadas de substâncias simples. Essa é simples, essa é simples, essa é simples. Por que é simples? Tem o mesmo elemento. E essa é uma substância composta. Nós estamos vendo elementos diferentes para formar a substância. Essa 4 já é uma substância pura, porque você pode observar que os elementos são todos parecidos, todavia, ela é composta. Ela é formada por elementos aqui que têm elementos diferentes. Então, embora seja pura, ela é composta. Seria o caso se isso aqui estivesse, por exemplo, de um H2O. Se fosse formado de H2O, só H2O ela seria pura, composta porque ela é formada, no caso, de 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Até a próxima videoaula.